E qual a diferença da popa para a proa? É que a popa do barco fica atrás e a proa do barco frente. Então eles colocaram Jesus aonde? Lá atrás. Por isso que o barco não foi para frente. Porque quando você coloca Jesus para trás, você não vai para frente. Mas quando você coloca Jesus na frente, Ele não te deixa para trás. Eu gostei dela, vou repetir por ela. Quando você põe Jesus lá atrás, você não vai para frente. E quando você coloca Jesus na frente, aí é Ele que não te deixa para trás. Me fala onde Jesus está na sua vida, e eu vou falar se você está andando ou se você está parado. Coloca Ele na frente hoje, e pode ter certeza que você nunca mais vai ficar para trás. Pegou lá atrás, põe Jesus na frente de tudo, e Ele não te deixará para trás. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Bom dia. Paz seja convosco. Tá tudo bem, gente? Olha, esse trem mexe. Bacana. Tá tudo bem, gente? O pai de Davi entregou ele a uma missão. Geralmente a gente prega que Deus nos dá uma missão, mas na verdade Ele não te dá uma missão, Ele te entrega uma missão. Por quê? Porque a missão não tem nada a ver com aquilo que Deus coloca na sua mão. A missão é quando você está totalmente entregue nas mãos de Deus. Então Deus não pode te usar enquanto você não parar de usá-lo. Ele não aceita ser manipulado. Hoje é mais fácil atrair seguidor do que formar discípulos. Vai bater foto? É minha imagem que está em jogo, né, gente? O que eu estava falando? É mais fácil atrair seguidor do que formar discípulos. Seguidor você atrai por aquilo que você faz, e discípulo você forma por aquilo que você é. E aí o pai de Davi falou com ele: eu quero que você leve os pães para os seus irmãos que estão em guerra. E eu não sou Davi, mas eu vim trazer pães para quem está em guerra essa manhã. Eu sei que alguém vai falar: mas carregar pão é tão pequeno. Mas é melhor andar com coisa pequena do que ficar parado com coisa grande. É pequeno, mas quem te deu foi o pai. É pequeno, mas está te fazendo andar, está te fazendo sorrir, está te fazendo crer, está te fazendo entender, está te fazendo prosperar. Que você não prospera naquilo que você não entende. Primeiro vem o entendimento, depois vem a prosperidade. Davi chegou no campo de batalha, pegou os pães, entregou os irmãos e pegou a pedra e entregou o gigante. Hoje mudou, o pessoal está pegando o pão, entregando o gigante, e pegando as pedras, entregando os irmãos. Irmão você não mata, irmão você alimenta. Agora gigante você não alimenta, o gigante você... Porque o gigante que você está alimentando hoje está ganhando força para matar você amanhã. Então Davi pegou quantas pedras? 5, mas só usou uma. Você não precisa ter muitas armas, só precisa ter as armas certas. Sabe o que é extraordinário? Que quando Davi vai lutar contra Golias, com quantas pedras ele foi? 5. Usou uma e voltou com quantas? Não, voltou com 5. É porque quando ele voltou, ele trouxe a cabeça do gigante. E na cabeça do gigante a pedra estava cravada. É Deus dizendo: nenhuma arma na sua mão se perderá. Você não precisa ter muitas armas, só precisa ter as armas certas. Não precisa ter muitos amigos, só precisa ter os amigos certos. Não precisa ter muitas conexões, só precisa ter as conexões certas. E se não tiver uma arma na sua mão, Deus vai fazer de você uma arma na mão dele. Porque operando eu... Quantas pedras Davi pegou? 5. Mas engraçado que quando Jesus vai lutar contra a fome, quantos pães? 5 também. Só que Davi pega as pedras para matar e Jesus pega os pães. Vocês não estão aqui? Aqui tem um detalhe extraordinário. A pedra, Deus me livre, mas se alguém tomar uma pedrada na cabeça, dependendo da pedrada, a pessoa morre. Porque a pedra mata. Se a pedra gera morte, o pão... Tem alguém ali? O pão gera vida. Dá para ir mais fundo ainda. Dá para ir mais fundo. Então a lei foi escrita onde? Na pedra. Você lê a Bíblia, menina? Eu gostei de você. Então a lei mata. Mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pegou? E quem comer de mim não morre, mas vai ter vida. E eu quero declarar sobre a sua vida que vai haver vida na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Porque a vida de Deus que emana da palavra estará sobre a sua vida. Quem crê, diga amém. Animada ela, hein? Gostei dela.
Gente, que honra estar aqui com vocês. Prazer, Deus abençoe ao pastor William Werneck. Acertei? Estou ficando bom de cabeça. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Vitor, Deus abençoe. Prazer revê-lo, Deus te abençoe. Eu casei, diga amém, gente. Se eu casei, você que é solteiro, creia. Tudo é possível aquele que crê. E Deus foi bom que a minha esposa está aqui, diga amém. Fica de pé, lindeza. Todo mundo olhou para saber que ela é maior do que eu. Aê, fala, aê. Aê, ganhei moral. Yes, my brother. E Deus me deu um menino que está dormindo ali de 1 ano e 3 meses, com a cabeleira gigante, mas puxou a mãe. Então eu ando na rua, as pessoas olham para mim, olham para ele, olham para mim, olham para ele. Eu falo, é tudo inveja. Mas entendo que o que Deus não deu, o pai ele entrega na mão dos filhos. Mas deixa isso para outro dia. Está comigo ali o pastor Douglas e a sua esposa Vicky. Fica de pé também, vocês dois. Meus amigos, parceiros, Deus abençoe vocês. Obrigado por terem vindo. Eu não ia falar, mas vou falar. Amanhã é aniversário da minha esposa Keila. Diga amém aí, bate a palma para ela, menino. Aê! O nosso Pix tô brincando. Marcos capítulo 4. Estou rindo agora para a gente chorar depois. Versículo de número 35. Oh my God. Aqui, ó. Pronto, olha para cá, igreja chique, gente. Olha para cá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Pode deixar aí, pode deixar lá, volta lá. Isso, deixa aí. O evangelho de Marcos é o evangelho que apresenta Jesus como servo. Servir não tem a ver com a sua habilidade, servir tem a ver com o seu coração. Servir revela que você não é um escravo, e sim livre. Servir não é o seu desejo, servir é um chamado. Toda vez que você levanta para servir alguém, Deus vai levantar alguém para servir você. Servir vai haver das suas entranhas, que é de dentro para fora. Não tem a ver com a sua intenção, tem a ver com o seu coração. Servir é a oportunidade que Deus te dá de voltar à mesa, porque o talento te traz para a mesa, mas só o caráter te mantém nela. Servir é um ministério. Muita gente confunde entre serviço com ser visto. E Deus não te chamou para ser visto, mas Ele te chamou para um serviço. Por quê? Porque toda vez que você aparece, Deus esconde. E toda vez que você esconde, toda vez que você põe a sua mão, Deus tira dele. E toda vez que você tira a sua, engraçado que na sua mão só tem carne, sangue, pele e veias. Na dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade, fé. Então, a graça de servir é que você só revela aquilo que você aprendeu com Cristo. Porque servir é o exercício que você coloca em prática aquilo que você aprendeu com alguém. Servir é uma dádiva. Então esse evangelho é recheado disso, porque é o evangelho que mais fala da movimentação de Jesus. Entrou Jesus, saiu Jesus. Entrou Jesus e saiu. Por quê? Você não serve um reino parado. O reino se move. Enquanto nós estamos aqui nessa manhã, o reino está se movendo. Os céus estão agindo em lugares que você não está vendo. Na cortina da sua vida pode estar fechada, mas tem alguém trabalhando lá atrás. Esse texto é fenomenológico. Jesus está ensinando os seus discípulos. Ele passa um dia falando sobre semente. É engraçado algumas coisas sobre semente, não dá tempo de falar, mas dá para destacar 3 coisas sobre semente. A primeira delas é que a semente tem a habilidade de estar dentro. Ela sai do fruto, depois vai para o solo. Ela não fica preocupada que não vai aparecer, porque ela entendeu o chamado dela. Só que o engraçado é que você não pode comer semente, porque toda vez que você come uma semente, você aborta uma colheita. A colheita que você tanto espera está dentro da semente que você tanto despreza. Engraçado que se dentro de uma maçã tem 8 sementes, dentro de uma semente
Você está aí? Então o segredo não está no fruto. My God. O segredo está na semente. E já percebeu que a semente só germina depois que você cava um buraco, pega a semente e joga lá dentro? O buraco não é um buraco. O buraco é uma oportunidade que você está potencializando a semente para ela se desenvolver. Eu não entendia muito sobre semente até o dia que eu li a história de José. Porque toda vez que você vai plantar uma semente, você cava um buraco. Os irmãos de José arrumaram um buraco, arrumaram uma cisterna. My God. Pegaram, você está aí? Pegaram José e jogaram lá dentro. Então o dia que alguém arrumar alguma cova para você, fala para ele: me joga hoje. Porque o que para eles é o seu velório, para Deus é a sua semeadura. Deixa eu ir pregando para ela. Porque não é o seu fim, mas é o início. E sabe o que é extraordinário? É que a cisterna só tem uma entrada. Se ela só tem uma entrada, então ela também só tem uma saída. Só que a saída não é para baixo. A saída não é para frente. A saída não é para trás e nem para os lados. A saída... Tem alguém por ali. Porque a saída do ímpio é para baixo, mas a saída do justo... O José na cisterna, a saída foi para cima. Daniel na cova, a saída foi para cima. Os jovens na fornalha, a saída foi para cima. Jeremias no calabouço, a saída foi para cima. Ezequiel no vale, a saída foi para cima. Os Jonas no peixe, a saída foi para cima. Os profetas que Obadias cuidou, a saída foi para cima. O Lázaro na sepultura, a saída foi para cima. E quando a trombeta soar, a saída da igreja não será para baixo, será para cima. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Olha o texto. E naquele dia, sendo já tarde, era tarde, mas era o dia certo. Que é melhor sair tarde no dia certo do que sair cedo no dia errado. Ele disse: passemos para o outro lado. Isso é uma riqueza, talvez valha em glória. Jesus não quer te dar velocidade. Jesus quer te dar uma direção. Porque o barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção... Não, para ir mais fundo, Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. My God. É Deus dizendo: Noé é quem constrói você, mas quem dirige. Se Deus for o piloto da sua vida, você não precisa ter pressa. Você está aí, menina? Que é melhor você chegar por último, mas chegar certo, do que você chegar primeiro e chegar errado. E nessa manhã Deus te trouxe aqui, não para te dar velocidade, mas para te dar um direcionamento. Porque não tem como você chegar no destino sem direção. E não tem como ter a direção sem ter visão. Vocês estão aí? Por isso que missão sem visão é turismo. Ele não te chamou para ver, te chamou para envolver. Depois de um dia de ensinamento, entrou e falou: vamos para o outro lado. Jesus não mandou eles mudar de barco, não mandou mudar de remo, não mandou mudar de lago, só mandou mudar de lado. Você não está aqui. Ele não está mandando você mudar de país, não está mandando você mudar de igreja, só está mandando você mudar de mente. Porque não adianta você ter uma roupa nova e uma mente envelhecida. Você está aí, menina? É por isso que Deus só pode abrir uma porta depois que Ele abrir a sua mentalidade. Escravo não governa. Só governa quem é os filhos. Porque todo o governo tem a ver com a paternidade. E quando Jesus veio à terra, Ele não veio resolver o problema da paternidade, Ele veio resolver o problema da filiação. Tem alguém ali? Porque Deus nunca deixou de ser pai. Foi nós que deixamos de ser. Então Jesus vai consertar isso. Porque nessa manhã você precisa entender: Deus não é padrasto, Ele é pai. E você não é órfão, você é filho. Porque o escravo só luta pela herança, só luta pela liberdade. Você não precisa lutar pela liberdade. Você já tem a liberdade e a herança. Liberdade e herança. Liberdade e herança. Liberdade e herança. Porque tudo que pertence ao pai também pertence aos filhos.
Vou repetir. Oh my God. Tudo que pertence ao Pai também pertence aos filhos. Então o que é de Deus também é seu. Se a cura é dele, também é sua. Se a alegria é dele, também é sua. Se a prosperidade é dele, também é sua. Diga para o seu vizinho: o que é do seu pai também é seu. Próximo. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros. Que profundidade. E eles, deixando a multidão. Não tem como você ir para o seu destino sem antes deixar alguma coisa para trás. Você não precisa correr, mas tudo que você precisa é entender o que você vai ter que deixar. Porque transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem a ver com aquilo que você está disposto. Vamos mais fundo. Quando Jesus ressuscitou, que ele foi sair do sepulcro, ele não levou a roupa para fora. Os lenços ficaram no sepulcro. Por que ele não levou os lenços para fora? Porque roupa de morto não cabe em quem está vivo. Porque nem tudo que serviu para te trazer até aqui vai servir para levar você até o seu destino. O mais top do texto é que Jesus deixou o lenço no sepulcro. Por quê? Tudo que é relacionado ao seu passado é para ficar sepultado. E Deus me dá autoridade agora para dizer para alguém: Ele não te trouxe aqui essa manhã para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. Somente Ele pode curar você do seu passado, restaurar você no seu presente, para reconstruir o seu futuro. Eu não sei o que você vai levar, mas você precisa apresentar o que você vai ter que deixar. Porque nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Você está chamando de amigo quem só é colega. Judas beijou Jesus, mas nunca amou ele. E Jesus nunca beijou Judas, mas sempre o amou. Você não está aqui. Nem todo mundo que te beija te ama. Amor não tem amor não tem a ver com beijo. Amor tem a ver com essência. Amor tem a ver com entrega. O amor não é uma palavra, o amor é uma pessoa. Por isso quando você está lá na cozinha, você fala amor, não vem um sentimento, vem uma pessoa. Olha, vem flutuando ainda. É por isso que Jesus é o amor. Que o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo padece, o amor não tem ciúme, o amor é uma pessoa. Eu vim te lembrar que Jesus te ama. Mas Ele não te ama por você ser crente hoje. Ele te amou quando você estava lá fora, perdido. Que o amor dele não tem limite. O problema é que você dá mais ibope às ameaças do inimigo do que o amor de Deus. O amor dele supera tudo. Você vai pecar hoje à tarde e ele ainda continua te amando. Você vai pecar amanhã, my God, e ele continua te amando. Porque o amor dele não tem limite. A cruz é a prova disso. E deixando a multidão, você vai ter que deixar alguma coisa para trás. E colocar Jesus no barco. Pega aí, irmão. Porque você não precisa ter tudo. Você só precisa ter Jesus. Yes. Quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada. Mas quem não tem nada e tem Jesus, tem tudo. Tudo que você precisa sair nessa manhã é com essa certeza: eu tenho tudo, uai. Eu tenho tudo. Existe um problema grave nos dias atuais, que eu achava que a maior doença que existia era o câncer. Mas depois percebi que as 3 maiores doenças do século não é o câncer. É a depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão do presente. E a ansiedade é uma pressão do futuro. Ninguém fica depressivo pelo que vai acontecer. A gente fica depressivo pelo que algo ocorrido lá atrás. Ninguém fica estressado pelo que aconteceu. A gente fica estressado pelo que está acontecendo. Um filisteu fecha a gente no trânsito. Oh! E ninguém fica ansioso pelo que aconteceu. A gente fica ansioso pelo... O que a gente vai comer depois do culto, meu Deus do céu? Será que vai ter um lanchinho, meu Deus do céu? Toca em alguém para pagar um almoço. São 3 pressões: depressão, passado; estresse, presente; ansiedade, futuro. Ninguém aqui está autorizado a viver 2 tempos: o passado e o futuro.
Porque nós vivemos no presente. Tem como colocar um texto aqui de Hebreus 13:8, se for possível? Hebreus 13:8. Ninguém aqui pode viver o passado e o futuro, porque vivemos no presente. Jesus Cristo é o mesmo, my God, ontem, passado, hoje, presente e eternamente. Você não pegou não, mas deixa eu traduzir em português. Só Ele pode visitar os 3 tempos. Só Ele pode alcançar o ontem, estar presente no hoje e ainda falar do amanhã. Se levante uma das suas mãos para ficar bonita aqui, para a gente falar que é chique. Deus está levantando você não como uma doença, mas está se levantando como agente de cura. Porque Ele está sarando você para você levar outros a serem sarados. Pega aí, porque pessoas feridas ferem pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas frustradas frustram pessoas, mas pessoas saradas e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus estava na cruz, que começaram a bater nele, as feridas dele fez o quê? Se abriu. Isso é profundo. Quando as feridas de Jesus abriram, foi aí que as nossas feridas se fecharam. A cruz é o resultado do amor de Deus por você. Ninguém te ama como Jesus. I love you, Jesus Christ. Ninguém te ama como Ele. Ninguém te entende como Ele. Ninguém te suporta como Ele. Ninguém te tolera como Ele. Mesmo você pisando no tomate, Ele não te despreza. E deixando a multidão, volta lá, por gentileza, o levaram consigo. Ou seja, eles pegaram a multidão e colocaram do lado de fora, pegaram Jesus e colocaram do lado de dentro. Por que aquele barco não se perdeu na rota? Porque dentro do barco tinha um caminho. Se o caminho estiver dentro, você não vai errar os passos. Você não está aqui. E havia também com ele outros. Começa a encerrar outros. Quando eu li isso eu pensei, poxa vida, parece que está menosprezando os outros barcos, chamando de barquinho. Mas não é não. É porque o barco pode ser grande. Se Jesus não tiver, se torna pequeno. Agora o barco pode ser pequeno, mas se Jesus tiver, então você só se torna grande porque Jesus está em você. Aqui tem uma revelação. É que os outros barquinhos só seguiam aquele porque Jesus. Então quando você carrega a presença, você deixa de ser mais um e passa a ser referência. Porque as pessoas te seguem porque você está seguindo a Cristo. E havia outros barquinhos. Próximo, param. E levantando-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. Você pode falar glória a Deus pelo que você vai ouvir aqui agora? E levantando-se um grande temporal. O problema não é quando as ondas crescem, o problema é quando a sua fé. Tudo que não alimenta morre. Se você não alimentar a fé, ela morre. Levantou-se um grande temporal de vento. Engraçado que eles estavam na direção de Jesus e o vento se levantou. Mas fica tranquilo, se Deus é por nós. Levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco. As ondas não foi uma onda, não. Foi ondas, está no plural. O que eu aprendo? Que mesmo Jesus estando na sua vida, você não vai ter só um problema. Porque crente coleciona problema. Aceitou Jesus hoje, a guerra começa hoje. Só que tem uma coisa: com Jesus você vai ter muitas guerras.
Gostei dela, corajosa. Por ela eu vou repetir. Com Jesus você vai ter muitas batalhas. Porém, com Jesus também você terá. Eu não sei qual é o tamanho da sua batalha, mas eu te anuncio o tamanho da sua vitória. Porque as batalhas de hoje são os testemunhos de amanhã. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você não pode ter medo de guerrear. Não lute, não mude a sua luta, mas mude a sua forma de lutar. Do seu lado está o general de guerra que nunca perdeu batalha. As ondas se levantaram e estava sobre o barco. Isso é muito lindo. Porque as ondas eram maior do que o barco. Mas quem estava dentro do barco? A luta é maior do que você, mas aquele que está em você. Você não está aqui. O Golias era maior do que Davi, mas o que estava em Davi. Ajuda aí. Oh my God, a guerra é maior do que você, mas quem vai lhe dar a vitória é maior do que a guerra. Então nessa batalha não tereis que pelejar. Ele não te deu espírito de medo. As ondas maior do que o barco, mas quem estava dentro do barco era maior do que as ondas. De maneira que o barco já se enchia, já havia passado pela metade. Engraçado, o barco estava quase cheio e não afundou. O que eu acho profundo no texto é que a água do mar não é salgada, sim ou não? Então aqui tem um mistério. Porque quando a água do mar entrou no barco, a água da vida já estava lá dentro. Então aqui temos duas águas. A água de fora e a água de dentro. A água do mar, salgada. A água da vida. A água do mar, suja. A água da vida. A água do mar gera morte. A água da vida. A água do mar te leva para baixo. A água da vida te leva para cima. Quem bebe da água do mar volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais. Quem já bebeu dessa água? Jesus disse: vocês creem em mim? Do seu interior, é de dentro para fora, do seu interior fluirão rios. Porque Deus não te chamou para você ser uma represa, Ele te chamou para você ser um rio, que águas que correm. E não tem como barrar um rio, porque quando ele vem, tudo que está na frente ele vai levando. Não entendeu? Eu profetizo que Deus vai levar você como uma enxurrada tão grande, que qualquer coisa que tentar barrar a sua movimentação, a graça que está em você vai varrer. Porque Deus não te chamou para ficar parado. Não existe um rio correndo nesse lugar. Próximo. Ah, gente, isso é muito forte. Enquanto o vento balançava, o barco sacudia e ele estava na polpa dormindo sobre uma. Eu vou parar agora para a gente ir embora comer. Crente só fala comida, né? Meu Deus. Gente, a pergunta que não quer calar é: de quem foi a ideia de levar um travesseiro para um barco? Eu imagino se os discípulos fossem mineiros como nós. Não quero falar isso que eu possa ofender alguém, mas se tratando de culinária, tem alguém aí? Se fossem os discípulos todos mineiros, tu acha que ele ia levar travesseiro? Claro que não. Você está aí, menina? Você pegou? No mínimo, para começar, 2 garrafinhas de café para começar o dia. Você está aí? Com aquele pãozinho de queijo feito na hora. Que coisa boa. Você é crente mineiro? Com uma goiabada e outro pedacinho de queijo. Com aquele doce de... Ah, meu Deus. Deixa eu mudar de assunto, que isso me... Mas não, levaram uma almofada. Colocaram uma almofada no barco e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Então quer dizer que na Bíblia não existe peça solta. Já que os discípulos não estavam usando a almofada, Jesus olhou e falou: eu vou te usar.
Você riu? Mas é engraçado. Não tem ninguém aqui nessa manhã que Deus não possa. Você não está aqui por acaso. Ele está dizendo para alguém nessa manhã: eu vou te usar demais, porque você é instrumento meu. Yes. Você pode ser descartado pelos homens, mas a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te escolheu para uma missão. E dá para ir mais fundo e eu paro. Ele estava deitado, dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos tudo com medo dele dormindo, roncando. E ele dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque quem ora confia e quem confia descansa. Por que ele está dormindo? Porque eles sabem quem confiar. Você precisa aprender a dormir em tempestades. Eu peguei um voo para Manaus e o voo deu tanta turbulência, mas tanta turbulência que eu falei: será que é minha vez, Senhor? Gente fazendo o sinal da cruz, arrancando o terço, mulher gritando, menino berrando. Eu falei: meu Deus, e agora? E eu desesperado. Meu coração batia na camisa assim. Mas peraí, eu sou crente. Peraí, para que eu estou desesperado, preocupado? Eu sei que o meu Redentor... Mas eu não quero morrer agora também. Falei: Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Segurando e falando com todo mundo: gente, tenha calma, isso acontece. Tem que ter alguém sólido nesse ambiente. Porque se você ir no balão das ondas, você também fica com medo. E o coração tremendo. E acalmando todo mundo em volta. É normal, isso acontece. As máscaras caindo, normal, gente. Máscara normal. Aí quando eu olhei para o lado, até tirei a foto dela, depois pedi perdão. Uma senhorinha com a Bíblia aberta. Numa tranquilidade, assoviando, me irritava mais ainda. Assoviando o hino. A minha alma estava longe. Falei: estava longe mesmo. E ela na suave e eu desesperado. Falei: rapaz, acho que o Senhor colocou essa senhorinha no meu caminho para me ensinar. Quem ora confia. Quem confia descansa. Você está preocupado com o quê? Está preocupado com conta? Você está preocupado com boleto? Você ainda não leu a Bíblia que Jesus um dia, quando quis pagar um boleto, falou: não, o peixe é meu banco. Você não tem que preocupar com a provisão. Você só tem que entender: eu tenho provedor. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. Você percebe isso? Se Ele cuidou de você numa pandemia, você acha que Ele não vai cuidar de você fora dela? Se Ele te trouxe até aqui, Ele tem um plano com você até o fim. Na popa dormindo. E qual a diferença da popa para a proa? É que a popa do barco fica atrás e a proa do barco frente. Então eles colocaram Jesus aonde? Lá atrás. Por isso que o barco não foi para frente. Porque quando você coloca Jesus para trás, você não vai para frente. Mas quando você coloca Jesus na frente, Ele não te deixa para trás. Eu gostei dela, vou repetir por ela. Quando você põe Jesus lá atrás, você não vai para frente. E quando você coloca Jesus na frente, aí é Ele que não te deixa para trás. Me fala onde Jesus está na sua vida, e eu vou falar se você está andando ou se você está parado. Coloca Ele na frente hoje, e pode ter certeza que você nunca mais vai ficar para trás. Pegou lá atrás, põe Jesus na frente de tudo, e Ele não te deixará para trás. Colocou a cabeça na almofada. Vou até fechar. Pode deixar o texto aí. E colocou a cabeça na almofada. Então, todas as vezes que você estiver passando a tempestade, coloque a sua cabeça em algo que te gere conforto. E o conforto do crente é: na tua lei medito. Coloca a sua cabeça aqui. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me faz repousar. Você está muito preocupado, e a ansiedade é o maior sinal que você está fora de um propósito. Descansa. Quem está no seu barco não pode afundar. Ele anda sobre as águas. E despertando lhe disseram: mestre, não importa que pereçamos. Todo mundo com medo. Próximo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Nunca vi falar que mata em boca. Aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Agora, próximo. E disse-lhe: por que sois tão tímidos?
ainda não tendes fé. Ele não perguntou se tinha dinheiro. Ele não perguntou se tinha recurso. Ele não perguntou se tinha nome. Perguntou se não tinha fé. Porque dinheiro não gera fé, estatura não gera fé, nome não gera fé, Instagram não gera fé, Ibope não gera fé, audiência não gera fé, sabedoria não gera fé, força não gera fé. Mas fé gera influência, fé gera recurso, fé gera provisão, fé gera porta, fé gera chave, a fé é tudo. Por isso que tudo que você constrói fora da fé desmorona, mas tudo que você constrói sobre a fé permanece. Porque a fé é o firme fundamento. Eu paro. Vocês não têm fé? O próximo. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar? Li? Que vergonha, hein? Andando com Jesus 3 anos e não sabia. Ele era. Quem que é esse, Pedro? Quem que é esse? Nunca vi. Já vi ele ressuscitar morto, já vi andar sobre a água. Mas calma, essa tempestade aqui. Quem é esse? Quem é esse? O mundo lá fora conhece a história de Jesus, mas nós conhecemos o Jesus da história. Sabe por que é essa tempestade? Coloca aí o capítulo 5. Capítulo 5 é o próximo versículo, né? Se for possível. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Próximo. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Próximo. E o qual tinha sua morada no sepulcro, nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. O homem era bravo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Próximo. E clamou com grande voz, dizendo: que tenho contigo? Vou parar agora. Que tenho contigo? 7 versículos atrás, a pergunta de dentro para fora ela: quem é esse? Quem é esse? Discípulo, hein? Discípulo, não sabia quem ele era. 7 versículos depois, chega de lado um endemoniado e fala: vou responder para vocês quem ele é. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então ele não é só o Filho do Deus Altíssimo, ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o maná que caiu no deserto. Ele é a coluna de fogo que estava no deserto. Ele é a sombra. Ele é a justiça de Deus. Ele é o verbo. Ele é a revelação máxima. Ele é os itens do tabernáculo. Ele é a arca da aliança. Oh my God. Ele é a luz. Ele é o sol da justiça. Ele é o pão vivo. Ele é a água da vida. Ele é a fonte da vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a oliveira. Ele é o noivo da igreja, o Cordeiro Pascual. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o esmagador da cabeça da serpente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É maravilhoso, é o conselheiro, é Deus forte, é o Pai da eternidade. Ele não tem limite, não tem adjetivo. Ele é o tudo. Tudo que você precisa aprender é a confiar. Olha o meu menino gritando lá atrás. Aprenda a confiar. Porque depois de uma tempestade, não vai ser qualquer garoa que vai tirar suas noites de sono. Eu imagino Noé depois do dilúvio, alguém falando: Noé, melhor você abrir um guarda-chuva porque eu acho que vai chover. É o que, gente? Acabei de sair de um dilúvio, você está querendo me assustar com tempestade? Imagina o José depois da cisterna, alguém falando para ele: ô Zé, cuidado que aí na frente tem um buraco. Se você soubesse de onde eu saí, meu irmão, saí de uma cisterna. Imagina o Daniel depois da cova. Não é qualquer cachorro latino que vai botar Daniel para correr, né, gente? Para quem saiu de uma cova cheia de leão. Vocês estão aí? Imagina os 3 jovens depois da fornalha. Não é qualquer palito de fósforo que vai intimidar ele. Gente, para quem saiu da fornalha, palito de fósforo e gasolina é nada. Imagina o Jonas depois do peixe. Não é qualquer tubarão que vai assustar o
Jonas, né? Agora imagina Lázaro depois da sepultura. Alguém chegando para Lázaro e falando: ó, diagnóstico, você está prestes a morrer. Sério? Não me diga. Manda a morte vir de novo, porque o meu amigo é especialista em ressuscitar mortos. O meu amigo é especialista em dar vida àquilo que morreu. Quero orar com você nessa manhã. Queria que você ficasse de pé. Quer que eu prego mais? Não brinca com o pregador que ele vai. Agora no mês de junho, dia 11 de junho, nós teremos uma imersão bíblica pelo YouTube. Só que é fechado. A inscrição está lá no Instagram. E nós pegamos tudo aquilo que recebemos de Deus desde janeiro até agora o mês de junho, que é o 6º mês. E nós vamos para a mesa colocar tudo aquilo que os céus têm nos revelado. E eu quero dizer algo a você nessa manhã. Todas as vezes que Deus expor alguma coisa para você, Ele está querendo te atrair para mais perto. Porque, irmãos, quando Moisés subia no monte, 3 milhões de pessoas, Deus falava com Moisés, Moisés tinha que subir. Por que ele tinha que subir a montanha? Porque tem certos níveis de revelação que Deus não dá na esfera terrena. Você vai ter que subir o nível. Sabe que Jesus, às vezes, Ele não quer acalmar as tempestades que estão do lado de fora. Tem tempestade dentro da nossa mente. Tem pessoas que por lado de fora está em paz, mas dentro está em guerra. E eu quero orar com você nessa manhã. De tantos adjetivos, de tantos nomes do nosso Deus, um deles é Senhor dos Exércitos. O mais extraordinário do nosso Deus é que Ele nunca empatou. Se nunca empatou, imagina perder. Deus é tão lindo que Ele já entra sabendo que a vitória é dele. Só entra para cumprir tabela. Eu já sei que a vitória é nossa. Em Cristo nós somos mais que vencedor, 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 por aquele que nos amou. Você pode levantar suas mãos, se for possível. Feche os seus olhos. Cabai devas. Erargavori erga siberher. Não se trata de tanto dinheiro que você tem. Isso para Deus é nada. Não se trata do seu nome, se tu és um doutor, se você é, não importa. Aqui você só é um filho. Está ótimo. É um filho que está ligado ao Pai. E Deus está te dando estratégias nessa manhã, porque a partir de amanhã Ele vai romper com você em áreas da sua vida que estavam travadas. Ele está te destravando hoje para um novo tempo. Deus está quebrando cadeias que prendiam pessoas nessa manhã, porque Ele não te achou livre para te fazer preso, mas te encontrou preso para te fazer livre, livre, livre. Senhor, onde houver alguém de mãos levantadas nessa manhã, talvez clamando pelo socorro no casamento, tempestade no casamento, tempestade na finança, tempestade no ministério, Tu és o nosso Deus. Nós cremos em Ti. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, e nós encontramos Seus altares. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, ajuda eles agora a romper essa tempestade. Toda barreira que cerca eles sejam quebrada, dizimada, aniquilada, extirpada, em nome de Jesus, porque está escrito: para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E que se levante um exército nessa manhã que não teme nem a morte, porque em Cristo nós já vencemos, nós já vencemos. Se entrou alguém enfermo nessa manhã, cura-os agora. Tu és a cura, Tu és a cura. Levante a sua mão e comece a agradecer aos céus nessa manhã. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.